A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que faz o cafezinho com Jesus, amém? Pegue a sua Bíblia e abra ela juntamente comigo em 1 João capítulo 5 e o verso 4. Finalzinho da Bíblia, 1 João capítulo 5 e o verso 4. O tema do nosso estudo é as colunas, as 4 colunas da fé. Nós ainda não chegamos nelas não, nós vamos ainda falar delas, né? Eu tive que dar uma pequena explicação ontem sobre 5 perguntas sobre a fé, né? Porque já que vamos falar das 4 colunas, primeiro eu tinha que falar da fé. A fé é como se ela tivesse 4 filhos, tá entendendo? Então eu vou te apresentar aqui os nomes dos 4 filhos da fé, que seriam as 4 colunas da fé, né? Creio que vocês aprenderam um pouco, mas vamos também conhecer as 4 colunas da fé que ainda não foi apresentada. Mas, pastor, qual, ou melhor, quais são elas? Louvor, palavra, oração e jejum. Ah, dessa eu sabia, pastor, sim, mas você não sabia que elas eram colunas, né? As 4 colunas da fé é representadas pelo louvor, palavra, oração e jejum. A partir do momento que você vive isso na sua vida, que você pratica louvores, palavra, orações e jejum, a tua vida fica fortificada. Então é necessário que eu traga a você esse estudo. As 4 colunas da fé é para você ter um objetivo de que no seu trabalho você pode, indo para o trabalho, se caso você não puder escutar lá, ouvir louvores. Você pode ler a palavra. Pastor, mas eu não tenho tempo. Mas você não tem tempo nem que se fosse um pouquinho ali na hora do almoço? Ou depois do serviço? No dia você não consegue ter tempo de ler a palavra? Você tem que ouvir um louvor, ler uma palavra. Você tem que orar, meus irmãos. Tem que praticar a oração. Oração é falar com Deus e você também tem que praticar o jejum. Tá entendendo? As pessoas que praticam todos os dias essas 4 colunas da fé, ela sempre vence. Sempre se destaca. Por quê? Porque ela pratica. Lembra do versículo: não sejais somente ouvintes, mas também praticante? Quanto mais você praticar, mais conquista você terá. Tá entendendo? Então vamos trabalhar nessas 4 colunas que é preciso na vida de um cristão. Tá entendendo? Tem que praticar isso sempre. Esse é o alimento que deixa a sua fé grande, alta. Vamos ver a primeira coluna, o louvor, meus irmãos. Vamos ver? Eu quero que vocês abram as vossas Bíblias em Deuteronômio capítulo 10, verso 21. Antigo Testamento. Deuteronômio. Vamos lá. Capítulo 10. E o verso 21. Ele é o teu louvor. E o teu Deus que te fez estas grandes e terríveis coisas que os teus olhos têm visto. Você já ouviu falar ou já presenciou na sua própria vida grandes milagres de Deus? Já? Ah, mais de um? Já conseguiu ver isso por aí afora também? Com certeza, tudo isso se chama louvor. E aí dentro do âmbito louvor, louvar a Deus, cantar a Deus, prestar hinos de louvores a Deus, isso faz com que Deus se alegre. Você está cantando para Ele. E dentro do louvor é muito interessante que nós temos louvores que têm a direção do homem. Está entendendo? Você pode louvar vários tipos de louvores que a direção dele é no coração do homem. Exemplo quando você vai louvar Cassiane, a tua palavra, você está falando com Deus. A tua palavra escondi, guardada no meu coração. Você está falando com Deus. Agora, quando Daniel e Samuel gravaram aquele louvor sobre a viúva, está falando diretamente ao homem. Por quê? Porque está levantando o homem a crer em Deus. Está entendendo? Glorificando ao Senhor, mas um louvor que tem trabalho de entrar no coração do homem e outros no coração de Deus. Você tem que entender a diferença dessas coisas. Então, quando você pratica louvores, você tem que saber com que direção você está mandando. Está entendendo? Vou louvar a Deus. Você tem que entender. É muito bom você saber disso. Quem canta o louvor, como é o louvor, para que você possa praticá-lo.
Não tente cantar aquele que você não consegue, tente cantar aquele que você possa fazer alguma coisa. Ah, eu vou cantar num hino na igreja hoje. Amém, mas com que propósito? Porque muitas das vezes, pastor, mas tem que ter propósito? Sim, tem que ter propósito. Escuta a minha coleção de estudos Quarto de Guerra, lá no meu canal do YouTube, você vai ver. O primeiro deles é o campeão de visualizações, o propósito. Vai lá para você ver. Agora, se você ver o que significa um propósito, para que tem que ter um propósito, você sempre vai ter propósito para tudo. Agora, quando a gente vai fazer uma visita na casa de uma pessoa, a gente automaticamente sabe que o coração dela está duro, ela está magoada, triste, e não adianta eu chegar lá e ler Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não é assim que se evangeliza. Pastor, mas é um versículo de evangelização. Sim, mas você já não pode chegar chegando assim e intimando a pessoa. Automaticamente, a gente começa com um louvor. Algumas irmãs entoam louvores que vai massagear o coração dela, aquebrantar o coração dela, porque Deus não rejeita um coração quebrantado. Depois eu até preparo outras pessoas para trazer uns testemunhos, mas de novo, outros louvores. Porque o louvor tem o poder de quebrar o coração de pedra para que Deus coloque um coração de carne. Quando o coração dela estiver aquebrantado, aí sim a terra está fértil e é fácil lançar a semente. Não dá para jogar a semente do Senhor sem antes regar a terra. Terra seca, árida. Como vai brotar a semente? A semente é a palavra de Deus. Então você prepara com louvores. Está entendendo? Por isso que Deuteronômio capítulo 10 e verso 21, ele é o teu louvor. Louve a ele. Adore a ele. Lê comigo também Atos 16. Vamos lá. Para você ver uma força do louvor aí. Eu poderia falar muito sobre louvor? Poderia, meus irmãos. Mas eu não vou falar sobre isso hoje. Atos capítulo 16. Atos 16, verso 25 e 26. Olha só, está narrando a história de Paulo e Silas quando eles foram presos, né? Olha o que aconteceu. Atos 16, verso 25 e 26. Irmãos, eu acho que eu vou fazer uma coisa que vai tomar tempo. Eu vou ler a história toda para vocês terem uma noção. Olha só, eu vou ler, irmãos, eu vou ter que ler, olha só. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um varão da Macedônia e lhe rogou dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Olha só que profundo. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Olha só, tá vendo? Houve um chamado para que eles fossem lá para pregar. Versículo 11. E navegando de Troas, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Nápoles, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. Tudo bem, ainda não, olha só o que aconteceu. E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos ter lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Versículo 14. E certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Então aquela mulher começou a prestar atenção na pregação de Paulo. Olha só. Versículo 15. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou dizendo, se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali, e nos constrangeu a isso. Quer dizer, ela queria que eles fossem dormir na casa dela, ficassem lá um tempo. E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, tá vendo, ó? Paulo e Silas estavam ali indo para a oração. De repente apareceu uma jovem no caminho. Agora começa a nossa história. E aconteceu, versículo 16 do capítulo 16. Ó. E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, um espírito demoníaco, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Quer dizer que ela trabalhava para algumas pessoas adivinhando a vida deles. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Olha só, ela não mentiu, mas olha só que irritação. Verso 18. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbando-se, voltou-se e disse ao Espírito que em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela, e na mesma hora saiu. Pronto.
Paulo expulsou o demônio que estava no corpo daquela moça. E aí, pastor, ficou tudo em paz? Não. Aí começa a história. Deus tinha mais almas para salvar, não só ela. Olha só. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam a Paulo e Silas e levaram à praça, à presença dos magistrados. Verso 20. E apresentando-os aos magistrados, disseram estes homens: sendo os judeus, perturbaram a nossa cidade. Agora os patrões daquela moça ficaram irritados e levaram Paulo e Silas para ser presos. Verso 21. E nos expõe costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Tá vendo? Eles não gostaram que os judeus estavam ali. E a multidão se levantou unida contra eles. O povo gostava do engano. E os magistrados rasgavam-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. Gente, Paulo libertou uma mulher no nome de Jesus e agora começou a apanhar na praça. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão. Agora pegou cadeia. Mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Verso 24. Ao qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Olha, ele tinha tanto medo deles fugir que até prendeu o pé deles no tronco, né? Verso 25. E perto da meia-noite, eu disse perto da onde? Da meia-noite. Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Ó, louvor. Estavam presos. Foram açoitados, apanharam o dia todo, na cadeia, com os pés presos. Eles estavam orando, aí paravam e cantavam. Hinos para quem? Para Deus. Mas sabe o que era interessante dentro dessa cela? É que os outros presos não procuraram dormir, procuraram ouvir. E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto. Olha, Deus apareceu. Que os alicerces da cadeia, do cárcere, se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Todos foram libertos por um louvor e uma oração. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Ele pensou, meu Deus, todos os presos fugiram, agora vão me matar. Ele pensou assim. Mas Paulo clamou com grande voz dizendo, não! Não te faça mal! Que todos aqui estamos. Nenhum deles tinha fugido. E pedindo luz, saltou dentro e de todo trêmulo se prostrou ante a Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Paulo libertou uma mulher endemoniada. Depois ele é açoitado e vai para a cadeia. Por causa de uma oração e de um louvor. Nós estamos falando do louvor. Por causa de uma oração e de um louvor, o alicerce da cadeia se abalou. Verso 31. E eles disseram, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E lhes pregavam palavra do Senhor a todos os que estavam em sua casa. Amém? Perceberam a força de um louvor? Ainda açoitados, sofrendo, ele não recuou. Ele fez o que estava ao seu alcance. Amém?